daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não conhece, eu sou o Dei. E eu sou a Suelen. E esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Hoje a gente vai reagir. Finalmente um anime quebrou aquele clichê. Análise de Kaifuku, né, amores? Voltamos, demoramos, mas trouxemos pra vocês. Vocês estavam pedindo aí o Verdade. retorno das nossas análises, que o casalzinho aqui é o William Bonner e a Fátima Bernardes. Então, Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito, aqui tem vídeos novos todos os dias. Segue a gente lá no Instagram, dá essa moral pra nós, beleza? Bora fazer parte do nosso grupo lá no Discord também, o link tá tudo na descrição do vídeo, beleza, galera? Isso aí, galera. Já deixa o like pra fortalecer a gente e ativa ativa! as inscrições pra não perder nada. Que aqui é melhor que Netflix, então Bora boa noite. vídeo. Bora! Bom, saudades dessa intro. Da hora, mano. E chegamos ao segundo clímax de Kaifuku. Algumas pessoas acharam super levinho e tal, de fato. Foi um episódio bem mais leve em comparação ao anterior, ainda assim leve em Kaifuku, porque... Bom, isso aí não é exatamente leve, né? Vamos convir. Mas o pessoal acha as cenas 18+, muito mais pesadas do que tripas e sangue. O YouTube também, sei. Tripas de sangue eu posso mostrar, não tem problema. Mas uma ceninha só de alguém de biquíni desmonetizado. Sangue e tripas tá de boa. Já era. Mas biquínis? Não pode. É um negócio que eu nunca vou entender direito, mas tudo bem. Fala pessoal, voltamos aí com mais um Impressões Semanais de Kaifuku, episódio 7. Segundo clímax aí da obra, a gente finalizou agora o volume 2 da Light Novel e temos um padrão, não sei se vocês notaram, mas teve um certo padrão entre o primeiro clímax e esse clímax. Nossa, aquela hora ali, acho que era sangue, né? E bom, eles abordaram um certo clichê, só que fizeram de forma totalmente diferente, o que é bom pra variar. A escrita de Kaifuku não é maravilhosa, é um anime de vingança trash, mas tem alguns elementos de vez em quando que me chamam a atenção. Esse aí foi um deles que eu vou discutir aqui também. E bom, como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum vídeo ou impressões semanais aí de Kaifuku. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 300 vídeos extras. E só tá aumentando toda semana aí, eu lanço mais vídeos. Também. E você tem guia de anime, mangá, recomendações, quadro de análise técnica, quadro com conteúdo mais pesado. Já que os vídeos dos membros não são monetizados, então me dá mais liberdade, não tem problema botar mulher de biquíni, não. Tem outras coisas lá, porque o vídeo não tá monetizado, então o YouTube não liga. Mas se tá monetizado, só pode sangue. Sangue e trem. De qualquer forma, você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês com perguntas e respostas e impressões todo final de semana, onde eu comento aí tudo que eu tô acompanhando de anime da temporada. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. E bom, vamos lá. Kaifuku episódio 7. Se focou principalmente no protagonista contra esse pessoal aí, ele é extremamente overpower. Ele basicamente estava humilhando, parecia aquele protagonista ali hiper overpower, que não tem desafio pra ele. Ele tava humilhando os guardinhas tudo aí. Inclusive ele reclamou até que não enviaram ninguém mais decente pra lutar contra ele, não estavam levando ele a sério. E bom, o interessante não foi a luta, porque a luta era por humilhação. O interessante é quando falam pra ele que se ele, no caso, não ficar parado ali e deixarem os guardas matarem ele, eles vão matar pessoas do vilarejo dele. Usam eles de reféns, mais precisamente. Esse é um clichê mais do que manjado do refém, mas o interessante é que a maioria das obras shounen, por exemplo, mais levinhas, por exemplo, Hero Academia. Pô, Mark, Hero Academia não é tão leve assim. A questão é que Hero Academia tem um protagonista puro, de coração e tal, super bonzinho. É esse ponto que eu quero chegar. O protagonista é aquele modelo mais clichê. E aí, se acontecesse um negócio desse, com reféns e tal, o que vocês acham que ia acontecer? Sim, ele com certeza não faria nada, então ficaria parado. Pô, Mark, então ele ia morrer? Não, porque o autor blinda ele. Não ia deixar o protagonista morrer pelas burradas que ele faz. Ele tem o que a gente chama de plot armor. Ele pode sofrer alguma coisa, alguma penalidade, mas ainda assim não vai morrer, não importa o que ele faça. Então ele pode tomar atitudes completamente imbecis em várias situações que ele está salvo ali pela blindagem do autor. Então, na maioria das histórias, não é só em Hero Academia. O ponto é que a gente tá cheio de protagonistas super bonzinhos e tal, aqueles puros, que quando tem reféns, eles param, não fazem nada e tal, que em situações normais, obviamente, acabariam mortos devido a isso. Mas as histórias salvam eles, aparece alguém pra ajudar e tal, sempre acontece alguma coisa.
Mas a questão é que, no meu ponto de vista, na maioria dos casos, eles acabariam mortos se o autor não tivesse, no caso, segurando a mão ali para não acontecer nada com eles. A questão é que aqui a gente tem o contrário disso. Tudo bem, é um protagonista atrás de vingança, mas ainda assim a gente viu que ele queria, de fato, salvar aquelas pessoas. Ele só não dá mais valor a elas do que a ele mesmo. Então ameaçam ele, tá, para ou a gente vai matar eles. Então mata. Eu vou matar todos vocês até que eu vou chegar aí e vou salvar eles. O único porém desse negócio, que embora eu tenha achado interessante, a abordagem diferente aí, que no caso esse negócio dos reféns não parou o protagonista, eu não vi, no caso, nele, não conseguiram demonstrar muito bem o desespero dele pra tentar de fato salvar eles. Ele tava de boaça e tal, e se morresse um bando lá, tipo, não tinha problema. Então deu essa impressão. E não ligava tanto assim. Ele queria começar uma revolução e usou aquele povo do vilarejo dele no meio da coisa toda, mas não estava tão desesperado assim para tentar salvar eles. Foi a impressão, o tom que a coisa toda passou. Então, por exemplo, se tivesse a garota que ele gosta ali, seria uma situação bem mais interessante ao meu ver. Ao invés dela já estar morta, seria mais interessante se ela tivesse aí e aí realmente ameaçassem ela. E aí ele não ia ficar parado lá, porque senão ele ia acabar morto. Então ele continua avançando lá e ela acaba morta devido a isso. Isso vira um choque pra ele e tal, ele fica mal, mas ao mesmo tempo era melhor ele fazer isso do que morrer ali. Ou seja, não teria terceira opção. O que salva a maioria dos protagonistas nesse tipo de situação é que você não tem só duas opções. Ou seja, se mexe, a pessoa morre, ou não se mexe e você morre. Tem sempre a terceira opção. Que no caso é bater papo com o vilão, então enrolar o vilão, ou aparece alguém pra ajudar, tem uma terceira escapada lá. Mas nessa situação aí não teria. Ele teria que andar e senão ele ia morrer, eles iam preparar alguma coisa, ele conseguisse realmente matar ele, e ele teria que se mexer e matariam ela. Então seria interessante, ele pensaria sobre, ficaria parado ali um tempo, mas depois ele decidiria que ele não ia morrer por causa dela. Embora ficasse sentido pela morte dela. Então, eu acharia que essa abordagem teria sido muito mais interessante em termos de escrita do que o que aconteceu aí. Que eram pessoas que ele queria de fato salvar, a gente viu no final lá, mas ainda assim ele não parecia tão desesperado por isso. Ele, no caso, estava aceitando que alguns fossem sacrificados e tal. Ele só pareceu surpreso de fato quando ele notou que não conseguiria salvar ninguém. Aí ele se desesperou. Se ele conseguisse salvar só alguns pra ele, era a impressão que dava, tava de boa. Tanto quando ele viu que eles tinham, no caso, bebido veneno e tal, todos eles morreram ali, e ele não ia ter conseguido salvar eles de qualquer forma, aí ele ficou chocado. É legal ver também que ele não consegue prever tudo, ou resolver todas as situações, embora ele seja tremendamente overpower, derrotou o pessoal aí, moleza os guardas, ainda assim aquele pessoal ali, ele não conseguiu salvar, um deles só. No caso, que inalou menos veneno que ele conseguiu. Por mais que tivesse armado a coisa toda, botou inclusive a outra de novo pra se fingir de princesa, quer dizer, na verdade é a princesa, ela só não sabe disso, mas botou ela então, pra manipular o povo contra eles e tal, começar a criar uma revolta. Então ele preparou toda a situação ali, mas ainda assim não previu essa parte do veneno. Então isso aí eu achei particularmente interessante. E de novo, ele não ser aquele protagonista hiper bonzinho e tal, que é só ameaçar reféns que ele para. Ah, não, vou parar aqui. Inclusive, alguns protagonistas fazem isso pra pessoas que eles nem conhecem. Tipo, nunca vi na vida. Ah, mas vou sacrificar minha vida por ela. Vou ficar parado aqui, me arriscando morrer, porque aquela pessoa ali, inocente, que eu nunca vi na vida, pode morrer. Bom, no meu ver, no caso, se o personagem é tão importante assim, a morte dele vai acarretar muito mais mortes ao longo da história. Tipo, se ele não estivesse vivo, no caso, a história seria totalmente diferente. Muitas pessoas morreriam, colegas dele e tal, morreriam a longo prazo. Então a vida dele, sim, vale mais do que de uma pessoa random lá. No caso, tô falando de Hero Academia. Se o Deco morresse, no caso, ele não poderia salvar um bando de gente no futuro. Então, sacrificar uma pessoa lá, no caso, não teria opção. Ou ele se mexe, a pessoa morre, ou ele fica parado e ele morre. Eu gostaria de ver uma abordagem assim. Tem filmes e tal que abordam esse tipo de coisa e tal, quantitativamente, a parte lógica e tal. Mas eu nunca vi um protagonista realmente abordar isso nas decisões e escolhas dele. Inclusive, até por isso que eu fiz o meu personagem, do meu livro lá. Caso passar por uma situação dessa, ele só poderia salvar ou uma garota que ele gosta lá, ou uma cidade inteira seria aniquilada, com milhares de pessoas lá. Ele tinha que escolher ou a vida de uma pessoa que ele gosta muito, ou toneladas de pessoas, mulheres e crianças, o diabo a quatro lá, seriam mortos. Dessa escolha para ele, não tinha, no caso, uma terceira opção para se safar. Era só essas duas opções.
Então eu adoro escolhas complicadas. Sem ter, no caso, uma escapatória que, no caso, consegue ir bem para os dois lados. Não. Eu gosto de acreditar que toda escolha tem consequências, inclusive essas, tipo, que você está numa situação extrema e tem duas escolhas ali. E não importa qual você escolha, vai ter uma consequência pesada para você. Eu faço isso direto no meu livro. No caso, quem já leu deve ter notado. Eu gosto bastante Caraca, eu nem de sabia que ele abordagem. tinha lido. E no Nem caso, eu eu sinto não que sabia falta nada. isso muitas histórias. Mas, de qualquer forma, voltando pro anime, eu já tô me perdendo aqui um pouco. Bom, o protagonista consegue salvar pelo menos uma pessoa daquela vila dele. Inclusive, o que ele fala lá, essa parte eu achei interessante também, pra deixar o garoto pensando e tal, que ele foi um inútil, não conseguiu salvar todo mundo e tudo mais, ficar morrendo de ódio dele, queria até se vingar dele talvez, porque pelo menos isso manteria ele vivo, daria um objetivo pra ele na vida. Então ele foi relativamente nobre, pelo menos, nessa parte aí. Mostraram um pouco da Norm também, preparação pro próximo arco, os planos dela, etc. E isso aí. Não vou mostrar, obviamente que eu não vou mostrar mais que isso. Mas o interessante dessa parte aí do protagonista com a Flare é aquele negócio que eu já tinha comentado. Eu tava achando estranho não ter ficado nada da personalidade antiga dela. E ficou. Ela matou um bando de pessoas lá, mas não tava ligando muito pra isso. Então parte da personalidade dela ficou. Ela tá em busca de justiça. Dessa vez ficou mais pura, por assim dizer. Mas alguns aspectos da personalidade dela, como não ligar para chacinas e tal, pessoas inocentes morrendo, e isso continua nela. Então achei interessante abordarem isso. E o resto, obviamente, eu não posso mostrar, eu comento aí. No caso, no vídeo extra aí do episódio para os membros. Embora esse não tenha praticamente nada para comentar. Teve só essa ceninha no final aí, que tem mais coisas engraçadas para comentar sobre do que outra coisa. E, bom, dá a impressão que eles querem colocar pelo menos uma cena. Tem que ter uma cena 18+. Em cada episódio de Kaifuku. Parece que tá no roteiro lá. O diretor falou pro roteirista, olha, tem que ter uma cena pelo menos. Você tem que encaixar aí no roteiro de cada episódio. Mas, bom, em geral, um episódio comparado aos anteriores, mais leve de novo. Na verdade, o clima de Kaifuku ficou bem mais leve. Mesmo no anterior não foi tão pesado quanto alguns outros episódios. Eu discuti mais isso no vídeo de análise completa de Kaifuku lá para os membros. Sim, o pessoal acha que eu só comento cena 18+ nesses vídeos aí, mas eu expando um bando de assuntos lá que geralmente tem algum envolvimento com as cenas 18+. Por exemplo, como eles estavam tentando deixar mais leve a direção, eu demonstrei naquele vídeo lá, como a direção estava tentando deixar relativamente mais leve que o normal comparado a episódios anteriores, as cenas pesadas 18+, que tinham muito peso. Enquanto isso, aquelas cenas relativamente leves, ou seja, cenas consensuais, eles estavam dando foco normal e tal. Então a impressão que deu é que eles estavam tentando deixar mais leve o episódio. Enquanto no episódio 2 e 3 eu não tive essa impressão. Eu demonstrei melhor lá, no caso, esse tipo de coisa, mas ainda assim é um negócio que eu venho notando. Eu não sei se vai ficar um negócio daqui pra frente. No caso, eles decidiram aliviar um pouco o clima depois do episódio 2 e 3. Então mesmo as vinganças pesadas. E vai ter uma super pesada contra a heroína da espada aí mais à frente, mas ainda assim eles podem abordar de uma forma que não fique tão pesado assim. É possível, a gente só vai descobrir quando chegar lá. Então, uma curiosidade aí que eu venho notando, não sei se vocês concordam ou não, comentem aí. Mas bom, pra quem nunca estava se perguntando dessa personagem, quando ela iria aparecer, no próximo episódio ela finalmente vai dar as caras. Mas bom, gente, é basicamente isso. Aguardemos aí o que vai rolar no próximo arco. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal se não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Caraca. Caraca. O que você achou aí? Meu, achei muito da hora. E essa situação que ele falou aí, meu, realmente é muito difícil, né? É. Ele fala que no livro dele é diferente e tal. É, das 3 opções, Mas eu achei né? esse vídeo, nossa, meu, da hora. Não teve... não teve... que nem ele falou, sempre até tem que ter, né? Não, sempre tem que ter um pouco, mas acho que nesse episódio aí que teve, né, ele mesmo falou que tipo, quase não teve o negócio, foi mais luta mesmo, e essa situação que ele ficou. Mas muito triste que ele não consegue só consegue salvar uma pessoa de várias lutas. E o negócio da personalidade da menina lá também. E outra, ele tá muito A overpower, bicha. né? O cara tá zica mesmo. E galera, tira uma dúvida pra mim, qual episódio que vocês estão aí? Porque essa análise que a gente fez foi do 7º episódio. Será que já tá avançado ou vocês ainda estão no 7? Quiser mais análise pra gente aí, comenta aí, beleza? E é isso aí, se você
vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.